Som, som, som. Som, testando. Vamos lá, vamos começar? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para poder estudar o nosso último capítulo desse livro. Senhor Jesus, eu quero nessa hora mais uma vez pedir ao Senhor perdão por todas as falhas, pensamento, palavras e obras. Pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor, que tenhamos um estudo maravilhoso, abençoado nessa noite. Que a presença do Senhor possa encher os nossos corações, nos trazer, Senhor, o transbordar da alegria do céu, Deus, em nossas vidas. Abençoa os teus servos presentes, os que não poderão estar, que assistirão às lives. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, por motivos justificáveis, e aqueles que estão fragilizando-se na fé, ou até mesmo, Senhor, fragilizando-se no estudo da tua palavra, que o Senhor possa despertar em seus corações. Ó Deus, o intuito em buscar a presença do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nós vamos concluir a nossa aula hoje. Tinha um dia muito corrido. Não consegui quase nem realizar os meus serviços todos que tinha para fazer. E não tive tempo de imprimir as provas, né, para a gente poder já trabalhar as provas. Mas eu vou imprimir amanhã, e aí trago, vocês podem fazer ela em casa e depois me entreguem. Amém? A nossa aula de hoje é a 4ª unidade, nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. E tem alguns aspectos aqui que são muito importantes dentro desse ponto. É um assunto, por se tratar de ser um assunto muito peculiar, a questão, né, dos dias que nós vivemos hoje, que ainda há muitas dúvidas acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Mas nós vamos enxergar pelo menos 2 momentos aqui que aconteceram de forma muito, assim, muito aparente, muito apresentado, né, esses problemas. Uma época que não foi problema e outra época que virou um problema. E que até hoje, para muitos, ainda continua sendo um problema. Porque muitas pessoas ainda não conseguem, embora sirvam a Deus, mas ainda não conseguem entender bem a respeito do Espírito Santo. Embora são cristãos, né, frequentam igrejas som. Embora às vezes frequentam igrejas evangélicas, são alunos da escola dominical, mas ainda assim não conseguem entender bem a doutrina do Espírito Santo. E esse é um problema, né? Então nós vamos estudar isso aí hoje, um pouco, né? Som, 1, 2, som. Bota essa aqui também, Rafael, por favor. Está saindo o som. Som, 1, 2, som. Ah, tá dando para ouvir bem. Então, a gente, embora tenha hoje muito acesso ao conhecimento, acesso às escrituras, acesso a muitos momentos teológicos que definiram os passos doutrinários da nossa igreja, mas ainda assim algumas pessoas não compreenderam bem acerca da doutrina do Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar sobre a questão da Trindade. Por quê? Falar sobre Jesus hoje é até mais fácil. Desculpa, irmão. Falar sobre Jesus hoje é até mais fácil. Falar sobre Deus, muito mais fácil é.
Agora, falar sobre o Espírito Santo em alguns aspectos, como, por exemplo, pessoa, como Deus, isso para muitas pessoas é difícil. E existe hoje algumas religiões, as religiões conhecidas unicista, né? Que até falar de Jesus para eles é difícil, eles não compreendem Jesus como Deus. Compreendem Jesus como um profeta, né? Como um grande profeta, como alguém que foi usado para poder trazer a palavra, trazer o evangelho, fazer Deus se tornar conhecido, mas que ele não é Deus. Então, existem esses problemas aí. E quando a gente vai falar aqui sobre a questão da Trindade, a Trindade a gente já começa a entender aqui, ó, né, que tem três, agora são três dentro de uma unidade. É isso aí que é o difícil até hoje muitos entenderem, né? Deu um clique aqui e voou tudo. Não, hein? Então vamos lá. A unidade 4, a Trindade. Introdução. Nessa unidade entraremos em uma das mais complexas searas da teologia, que é a doutrina da Trindade. A forma como Deus se revela ao homem, nela também estudaremos a Trindade, a complexa ideia sobre como Deus se relaciona entre três pessoas. Veremos insights, né, em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre a revelação de Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa aqui é uma breve introdução do que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos ver aqui dentro de toda a Bíblia, a gente vai falar sobre essa Trindade, da Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia Sagrada, está falhando também esse microfone, não é possível, hein? Só Deus, né? Vamos lá. Os objetivos pedagógicos que nós temos são esses: buscar compreender a complexa doutrina da Santíssima Trindade, né? Então a gente vai buscar, não, pode deixar isso aí, não pode deixar aí. Então nós vamos buscar compreender a doutrina da Santíssima Trindade e de onde vem o termo Trindade. Isso aqui a gente vai buscar compreender hoje. Vamos tentar buscar compreender as diferenças e peculiaridades das ideias da Trindade e triunidade. Então a gente vai debater um pouquinho sobre o que é Trindade e o que é triunidade. Vamos estudar a doutrina da Trindade na revelação bíblica. Então a gente vai usar a revelação bíblica para a gente poder chegar a esse consenso. E aqui, irmãos, é importante a gente pensar nisso, porque nós somos desafiados constantemente a falar sobre a Trindade. O que é a Trindade? Né? O que é a Trindade? E aí a gente precisa ter resposta a isso. Vão questionar, né? Vão questionar. As pessoas, por terem acesso ao conhecimento, vão questionar. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa lê aquilo ali, mas não fica muito esclarecido. E aí a gente precisa entender. Se eu perguntasse hoje para a igreja assim, irmãos, vocês creem no Espírito Santo como Deus? Sim, a maioria vai dizer sim. Agora, se eu perguntar, fala um pouco do Espírito Santo para mim, como você compreende ele? Aí as pessoas vão dizer, ele é uma força. Ele é um poder. Ele é um espírito. Tá, e você pensa em Deus como? Não, Deus é um ser, é uma pessoa, né? E Jesus? Não, Jesus foi humano. Então, as pessoas fariam essas confusões facilmente. Facilmente. Né? Ou seja, há uma tendência em nós, por pouco conhecimento, diminuir a ação do Espírito Santo, diminuir a importância do Espírito Santo, diminuir o poder do Espírito Santo, diminuir a divindade do Espírito Santo. Já vai isso aí, né? Isso é o que a gente vai começar a explicar. Nós vamos fechar esse conhecimento. Então vamos lá, a Trindade e a triunidade. Normalmente usamos o termo Trindade para expressar duas concepções bem diferentes. Uma refere-se à tríplice manifestação de Deus, ou seja, Deus se manifestando de maneira tríplice. O que é tríplice? De três formas. É Deus se manifestando de três maneiras, né? Então, uma é isso, é Deus se manifestando de três maneiras.
e a outra ao seu modo triuno de ser ou de existir. Ou seja, o modo dele triuno de ser ou de existir. Que também a Trindade é, em definição, a tríplice manifestação de Deus, ou a sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E triunidade é o tríplice modo da existência de Deus. Isto é, a existência de 3 em 1. Confundiu tudo, né? É por isso que é difícil. Que a gente precisa fazer uma matemática ali. A gente precisa separar os conjuntos, né? Para a gente entender um pouco esse negócio, porque é confuso. Realmente é difícil, né? Mas vamos tentar esclarecer. Ó, Trindade. Trindade é, em definição, o que é Trindade? Definindo essa palavra. Vamos lá. A tríplice manifestação de Deus. Ou seja, vamos dizer, Deus se manifestando de 3 maneiras. Ou a sua manifestação, que aconteceu como? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é Trindade. Para a gente começar a entender um pouquinho isso em parte, é como se estivesse dizendo assim, olha, porque o problema começa, sabe quando? Quando a gente começa a nomear Deus. É ali que começa a nascer o problema para a gente entender a Trindade. Nós estudamos aqui na aula 2 sobre os nomes que nós damos a Deus, né? Para quê? Para tentar entender, para tentar definir. Nós damos nomes a Ele. Para a gente tentar... O que foi, mano? Para a gente tentar entender Deus e compreender o seu tamanho, compreender aí a sua magnitude, o homem, ele foi nomeando Deus, ele foi dando Deus. Ele é o Deus da montanha, ele é o Deus do vale, né? Ele é o Deus que provê, ele é o Deus Jiré, né? Então a gente vai dando nomes, vamos dando nomes a esse Deus. E aí nasceu um grande problema, porque quando a gente dá nome, a gente limita a pessoa àquele nome. E quando foi dando-se os nomes a Deus, nós limitamos o nome de Deus como Pai. Quando nós limitamos o nome de Deus como Pai, acabou. Ele é só aquilo ali que a nossa mente consegue compreender. E aí, quando você conhece agora Jesus, que recebe um nome de filho, aí parece que existe um grau de hierarquia, parece que existe agora um grau de separação, parece que existe agora um Deus que é mais Deus que o outro, que tem mais poder do que o outro. E, na verdade, esse é um dos motivos que causa as grandes desentendimentos, os grandes desentendimentos. Aí, quando a gente vai para o Espírito Santo, a gente diz, e o Espírito Santo? Aí fica pior ainda, porque a gente desassocia o Espírito de Jesus e associa o Espírito apenas a Deus. Então, a gente começa a separar demais, diz que a gente separa demais, a gente acaba inferiorizando o tamanho de Deus. Quando a gente começa a nomear Deus. Então, aqui, o escritor aqui, ele diz, olha, com respeito a nós definirmos a palavra Trindade, é como se Deus... Aí agora a gente vai pegar o nome Deus, irmão, vamos trabalhar Deus para a gente entender. Como se fosse, Deus é um grande ser supremo. E esse Deus, grande ser supremo, né, ele preenche tudo. Então, como esse Deus que preenche tudo, esse grande ser supremo, ele se manifestou como sendo o Pai, ele se manifestou como sendo o Filho, e ele se manifestou como sendo o Espírito. Ou seja, tanto essas 3 manifestações saem do mesmo Deus no sentido de divindade. Para a gente poder entender a questão da divindade. Porque o que é a divindade? Divindade é essa manifestação divina, né? Eu não sei se a voz vai cantar, não, mas vamos tentar. Qualquer coisa, Paulo me substitui aqui, né? E manda brasa, viu, Paulo?
Conhecimento puro. Isso aí. Então, vejamos bem. É como se a gente entendesse assim, que essa tríplice manifestação era Deus se manifestando no Pai, se manifestando no Filho, se manifestando no Espírito. Tudo isso compreendido o mesmo Deus. O mesmo Deus. Agora, são seres distintos, diferentes, mas estão dentro da mesma divindade. A gente começa a melhorar o entendimento, a gente vai por esse caminho. Então, vamos lá. E triunidade é o tríplice modo da existência de Deus. Isto é, a existência de 3 em 1. Ou seja, existe tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, mas os 3 são um. Como que eles são um? Aqui é o problema, né? É por isso que a linhagem unicista, eles interpretam que tanto a ação de Jesus quanto a ação do Espírito Santo são ações do mesmo Deus. Eles pregam que Deus é um, e ele se manifestou ora no Filho, ora se manifestou no Espírito, e ora se manifestou no Pai. Só que a gente vai para as páginas da Bíblia, nós vamos ver que não. Nós vamos ver que existe Deus, existe Jesus, existe o Espírito Santo. 3 personalidades diferentes, 3 pessoas diferentes. Agora, em que toca esses 3 que eles são um? Na divindade. Todos 3 são divinos. Então são politeístas, são 3 deuses? Não, não são 3 deuses, porque não são deuses que pensam um para lá, um para cá, outro para lá. Eles são um Deus no propósito, o propósito é uno. Um pensamento só, uma ação só, uma direção só. Então eles são um propósito. Para a gente entender melhor isso, vamos pensar no corpo místico da igreja. Por exemplo, Jesus tem a igreja na terra ou as igrejas na terra? Não, ele tem a igreja. Ele tem a igreja. Embora nós sejamos divididos, somos em muitas denominações, mas a igreja de Deus é uma. A igreja que vai ser salva. É o mesmo sentido para a gente poder entender, Ou seja, nós podemos estar aqui no Brasil, tem crentes lá nos Estados Unidos, tem crente no Japão, tem crente na Índia, na África, tudo quanto é lugar do mundo tem crente. Aonde tem um crente salvo, lá tem também o quê? O Espírito Santo, não é isso? E esse Espírito Santo, a função dele é fazer o quê? É unir toda essa igreja e tornar ela uma igreja. Então, todos aqueles que estão salvos, que foram batizados no Espírito Santo, e esse batismo não é o batismo, o batismo no Espírito, ou com o Espírito, a gente fala do batismo e falar em línguas. Agora, aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, é aqueles que passam a fazer parte do corpo de Cristo. Porque quando eles aceitam a fé, eles agora fazem parte dessa igreja mística. E eles fazendo parte dessa igreja mística, quem identifica que ele é do corpo é o Espírito, que é o mesmo Espírito que está aqui, está lá. Vocês veem, por exemplo, a pessoa que fala outras línguas, são de outras nacionalidades, quando ele está num culto glorificando Deus, que ele fala língua estranha, você percebe que são línguas estranhas e não o dialeto dele. Isso é o que? É o mesmo Espírito que nos une, então faz um corpo misto. Nós temos um corpo, o corpo de Cristo. Então, para a gente entender, basicamente, a Trindade funciona, teoricamente, vamos dizer assim, existe Jesus, existe Deus, existe o Espírito Santo, Deus como Pai, o Espírito Santo, mas todos 3 fazem parte de uma divindade. Não são as divindades. Não são, assim como não são as igrejas, no sentido da igreja de Cristo, mas é a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, não é isso? O corpo místico. A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça da igreja. Para a gente entender que, embora nós somos milhares, mas somos um corpo apenas. Assim acontece na Trindade. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, mas os 3 são um na divindade. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria de divindade. Ia falar, Paulo? Muitas vezes também as igrejas são muito divididas, pensamentos diferentes, desde o início
nós viemos com essa hierarquia, né, de diferença de pensamento, de escrita e de interpretação. Por isso que muitas vezes as pessoas se perdem, né? E quando eu conheci, que nem o senhor fala, a gente tem que buscar a Deus na graça e no conhecimento. Qual é o conhecimento? É esse conhecimento que nós estamos estudando. Muitas pessoas não têm como é que se fala? Essa capacidade de estudar a palavra do Senhor, né? E o mais interessante é que quando o senhor fala em unicista, porque a pessoa que só adora um Deus, né? Não, unicista é porque só crê em um só. Só crê em Deus, mas não crê em Jesus como Deus, não crê no Espírito Santo como Deus. Eles creem que é o mesmo Deus que se manifesta, tanto em Jesus quanto no Espírito Santo, mas que não existe três pessoas. Para isso só existe uma pessoa. Aí que entra a variedade de estudos, né? E cabe à pessoa assimilar aquilo que tá aprendendo, né? Porque se há a Trindade, né? A Bíblia é autêntica, ela não muda. Passou em gerações, e há escrito, o pensamento de Deus é um só. Adorarás só um Deus, né? E umas pessoas têm a mente crua de adorar só um. Vamos lá, vamos continuar, senão a gente não vamos entender muito bem. Olha, isso aqui requer um pouco de atenção. A origem do termo trindade. Vamos lá, a gente vai entrar num fato um pouco histórico, né? Normalmente usamos o termo trindade para expressar duas concepções bem diferentes. Duas concepções bem diferentes. Uma refere-se à tríplice manifestação de Deus e a outra ao seu modo triuno de ser ou de existir. É importante frisar que não encontramos a palavra trindade em nenhum lugar da Bíblia. A criação e imposição do dogma da trindade datam do primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., que reconheceu e proclamou o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas distintas. Vamos lá. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei no grupo? Ouviu? Oi? O Concílio de Nicéia. Então, basicamente isso aqui. Uma coisa para a gente pensar é o seguinte, olha, o judeu, ele sempre foi monoteísta. O que é monoteísta? Ele cria apenas em um Deus, né? Somente um Deus. Por que isso foi muito forte, muito frisado no Antigo Testamento? Porque o judeu ele se desenvolveu num cenário, no meio de povos que eram politeístas. Ou seja, o que servia a outros deuses, que adoravam outros deuses, que tinham milhões de deuses, que fabricavam deuses. E quando Deus se revelou ao seu povo, né, se revelou a Abraão, dali fez o povo, Deus ele frisou com muita veemência para que o povo adorasse somente, reconhecesse somente ele como Deus. Ele não dividia sua glória com outros deuses, né? E ele mostrou isso pelo caminho do deserto. Então vocês vão ver que Deus sempre se preocupou em frisar isso muito forte no coração do judeu. E aí o que acontece? O povo desenvolveu-se nessa cultura, nessa doutrina monoteísta, acreditando apenas em um Deus. Porém, só que quando a gente observa os textos sagrados, depois a gente vai ler alguns textos aqui, vocês vão ver que já desde o início, desde o jardim do Éden, o Senhor já se manifestou como Deus, não sozinho. Tinha alguém na criação com ele. Quando ele fez o homem, ele disse, façamos o homem. Se ele disse, façamos, ele já não estava só desde o início, né? Então já tinha a manifestação de um outro Deus ali com ele, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então, olha, você já vê uma trindade ali, você já vê pelo menos 3 pessoas ali no mínimo, né? Atuando ali já desde o início. Então, a gente começa a observar que para um judeu, ele sempre foi monoteísta, ele não cria, ele não compreendia um judeu, tanto é que existia tanta reverência, que eles nem o nome de Deus eles falavam, né? Por isso criaram-se nomes para poder eles pronunciarem ali tetagrama, Yahvé, né? Mas a reverência era muito grande, né? E aí o que nós temos aqui?
O concílio, esse concílio aqui de Nicéia, ele é um marco referencial que, a partir desse concílio, nós vivemos os dogmas que foram definidos lá. Porque, veja bem, quando Jesus veio, para o judeu, quem era Deus? Somente Deus. Quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, ele diz o quê? Isso é blasfêmia, né? Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Então, até hoje, eles não reconhecem Jesus como Deus. Para eles, isso é blasfêmia, né? Para eles só existe um Deus e acabou, né? Então, quando Jesus vem, ele se manifesta, se revela, só que alguns judeus se convertem. E outros povos também, gentios, se convertem. Nisso que se convertem, eles reconhecem Jesus, que ele realmente também era Deus, né? Que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias que estava prometido para vir, para poder resgatar Israel. Só que Israel entendia o Messias de forma diferente. Um rei político, né, que teria um palácio, que teria um trono, que libertaria eles dos impérios, a qual eles sempre, né, basicamente, quase que sempre foram submetidos. E Jesus veio de uma jumentinha, né? E não foi. E não foi. Ele veio de uma cidade, ele veio e nasceu numa manjedoura, né? Ou seja, nasceu de família pobre. Eles não conheciam ele como Deus, não aceitavam ele como Deus. E aí o que acontece? Então a gente vai ter, no primeiro século, quando a igreja começa já amadurecendo, né, o número de salvos, pessoas salvas ali, sendo batizadas, inclusive com o Espírito Santo, né? Jesus havia prometido o Espírito Santo foi derramado, batizou, e as pessoas foram crescendo. Então, para os crentes ali, não existia nenhuma dificuldade. Reconhecer Jesus, reconhecer Deus, mas não se havia discussões acerca disso. Quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, não se existia isso. Não se existia isso. Até porque, para o judeu, era inconcebível ele reconhecer 3 deuses. Porque toda a história deles, eles foram monoteístas. E para um judeu se tornar agora politeísta, para ele reconhecer Jesus diretamente como Deus, reconhecer o Espírito Santo diretamente como Deus, isso traria uma confusão muito grande, né? Isso traria uma confusão muito grande. Só que isso não foi problema lá no primeiro século. No primeiro século, isso não foi problema. Entendeu? No primeiro século, todo mundo entendia. Não, Jesus é o Filho de Deus, que haveria de vir, é o Messias, e essa profecia está cumprida. E o Espírito Santo, ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, né? E essa missão está sendo cumprida. Mas aí, como nós vemos ali, né, naquele vídeo que eu passei no grupo, vocês vão ver que houve ali um tempo em que o império, ele governa também a igreja de uma forma assim, meio que indireta, né? Indireta no aspecto, porque a igreja não era até então legalizada. Quando Roma legaliza a igreja, autoriza a religião, principalmente cristã, né, a expressar o seu culto e tal, e que tem aquela questão da cruz, né, como está no vídeo lá, que eles ganharam a guerra lá, dizendo com aquele símbolo que eles ganhariam, então reconheceram a igreja, reconheceram o cristianismo, só que existiam muitas confusões acerca dessa discussão, porque as pessoas foram se convertendo, outras pessoas foram se convertendo, outros povos, e aí começou a surgir a discussão, mas quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Qual é a função deles? Né? Qual é a função de Jesus? Qual é a função do Espírito Santo? E a gente vai ver, irmãos, que outros assuntos tão importantes quanto esse foram debatidos e nós temos na Bíblia, que foi o capítulo 15 de Atos, que vai ter lá o concílio de Jerusalém, que aí esse concílio aconteceu na época dos apóstolos, né, onde eles definiram, porque muitos gentios estavam se convertendo à fé, e eles tinham algumas culturas diferentes das culturas do judeu. E aí o judeu era, vamos dizer assim, os pastores da igreja, e eles diziam, peraí, esse povo está vindo para cá e está trazendo a cultura deles. Mas se não houve acepção de pessoas, como é que nós vamos fazer? E a nossa cultura? Aí vem aquela discussão, peraí, mas a nossa cultura, ela ficou para trás, porque Jesus ele trouxe uma nova cultura. Né? Então vamos definir o que serve para a gente adequar a nossa cultura com a cultura deles, para a gente poder, então, aproveitar alguma coisa nossa e isso manter como regra, beleza. Aí qual foi a conclusão que eles chegaram? Não comer carne sufocada, né?
Era a carne, isso aí, a carne com sangue, né? Então, e teve uma outra decisão também que agora não fugiu à mente, né? Foram duas coisas importantes ali, principais, que eles tiveram ali no Concílio de Atos, capítulo 15, ou seja, que isso, e também a questão da circuncisão, abriram mão da circuncisão, não precisaria mais haver circuncisão. Então, nós vemos que algumas coisas que aconteceram ali, isso foi amadurecendo a igreja. Lá na frente surge esse outro concílio. Esse outro concílio, ele vai trazer luz sobre esse problema que nunca havia sido aí debatido lá com os apóstolos. Nunca havia sido debatido lá com os discípulos da época de Jesus. A questão da deidade de Jesus, da deidade do Espírito Santo. O que é deidade? É divindade, né? Daí começam, então, as discussões, porque Ário era um dos escritores, né, um dos teólogos da época e tal, e ele levanta essa discussão, e aí começa, essa discussão vai ganhando força, e começa a crescer no meio ali dos cristãos, no meio do povo, falsas interpretações, heresias acerca de Jesus, heresias acerca do Espírito Santo, acerca de Deus, e aí o que acontece? O imperador, ele vê nessas discussões, ele vê esse racha tão grande dentro da religião, ele diz, nós vamos ter que botar forma nisso aqui. Nós vamos botar forma nisso aqui. Aí ele convoca o concílio, ele mesmo preside o concílio, para quê? Para poder discutir acerca da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo e outros assuntos mais. Mas esse assunto também entra em tona e a partir daí eles chegam às conclusões que a gente tem hoje. Fala, Paulo. Hein, pastor? E é engraçado que Roma, ela sempre perseguiu, né, os cristãos, né? Tanto que o apóstolo Paulo, né, perseguiu. E logo após ele, a Roma também se converteu também ao cristianismo também, né? Mas foi após a morte de Paulo ou foi... Foi bem lá na frente. Bem depois, lá para o século III, lá, que houve essa conversão. Então, Paulo está cá no século I para o II. Então foi depois de João, então, né? Depois de todos os apóstolos. Depois que foi escrito o livro de Apocalipse, que Sim. a Roma, né? Bem lá na frente. Até então, os cristãos eram tidos como seita, né? Eles não eram reconhecidos como religião. Eles eram hereges. E por isso que muitas vezes a Igreja Católica ela adverte algumas coisas, né? Que a Bíblia nós tem alguns livros e ela não tem. Não, isso aí nós já estudamos lá atrás, os livros apócrifos. Isso. Na verdade, eles que têm mais livros que nós. Alguns livros apócrifos que eles incorporaram na escritura deles, né? Mas que não foram reconhecidamente inspirados, né? Então não consta no nosso canon sagrado, né? Isso aí já foi uma outra história que nós estamos lá atrás. Entendi. Entendeu? Mas a questão de Roma sempre foi, sim, foi contra, mas chegou um tempo que politicamente era viável para o governo ter os cristãos, porque era um grande número. É igual hoje, né? Por que os políticos estão direto das igrejas querendo voto? Porque tem um grande número de crentes, então eles querem cooptar os crentes para poder ganhar votos. Mas vamos lá, então nós temos aqui a origem do termo trindade. Os primeiros a utilizar o termo trindade foram Teófilo de Antioquia, em 181 d.C., que ele cunhou a expressão trinitas. Aí teve Tertuliano, em Cartago, África, foi o autor da expressão trindade, em 220 d.C. Olha bem, olha, o tempo de Jesus tenha morrido talvez por volta do ano 30 ao 33. Olha quando surgiu a palavra trindade, em 220, ou seja, 190 anos depois. 190 anos depois. Por quê? Porque na época de Jesus isso não era problema, isso não era motivo de debate. Trinitas, ou é a expressão utilizada. De Antioquia. Vamos lá. A expressão trinitas foi usada por Tertuliano em 220 depois de Cristo, mas Teófilo de Antioquia, 181 depois de Cristo, bem antes Tertuliano já usou essa expressão trinitas, né? Para trindade. As discussões sobre a trindade, os concílios de Nicéia 325
e de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Aí nós temos aqui, o Concílio de Nicéia foi realizado para diluir as questões de Ário, que negava a divindade de quem? A divindade de Jesus, ou seja, para Ário, Jesus não era Deus. E aí, como ele começa a desenvolver uma teologia de que Jesus não era Deus, isso causa muita discussão, porque já estava aceito que ele era filho de Deus, né? Então, agora, essa discussão acabou tão acalorada, né, que gerou um conceito acerca disso. Foi batido um martelo. Eles discutiram tanto e isso foi se prolongando, né, que eles chegaram a conclusões que hoje virou doutrina. E aí nós temos aqui o Concílio de Constantinopla, oposição aos pneumatômacos. Esses pneumatômacos são quem? São aqueles que são contra o Espírito Santo. Se opõem ao Espírito Santo, que não reconhece o Espírito Santo como Deus. Aí vocês estão vendo? Ó, de um concílio evoluiu para outro, 381. Quantos anos depois? Olha, aqui a discussão estava acirrada. Entre 325 a 381, a pauta teológica era o Espírito Santo. Entendeu? Era debater questões acerca do Espírito Santo. Então, nós temos, eles acreditavam que o Espírito Santo era uma mera criação do Filho, negando-lhe a sua divindade. Então, eles dizem, Jesus inventou o Espírito Santo, ele não é Deus. E aí recaiu o título de heresia. O credo de Atanásio, século IV ou V. O credo atanasiano expressa a crença trinitariana da seguinte maneira: adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Esse credo aqui é o final desses concílios, né? Aí nós temos aqui o bispo Atanásio, que era um bispo, ele elabora um credo, ou seja, nisso nós cremos, isso vira a referência da igreja, assim como nós temos o nosso credo hoje, assembleando, e esse aqui é um dos nossos credos também, que nós cremos assim, né? Olha o que ele diz: cremos um Deus em trindade, adoramos um Deus em trindade, né? Ou seja, que são três em uma unidade. Ó, trindade em unidade, tá vendo? Sem confundir as pessoas, ou seja, existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito, agora sem separar a substância, ou seja, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são da mesma substância. Aqui está a divindade. Então, por que trindade? Porque são três pessoas. Agora, três pessoas da mesma substância. Vocês querem ver uma outra forma da gente entender isso também? Muito fácil. Por exemplo, vamos separar as classes de animais, né? Você tem os animais no aspecto da ciência, tá? Você tem os animais vertebrados, os invertebrados, os mamíferos, não é isso? O humano. Se você pensar no humano, o que nos classifica como humano? Não só a racionalidade, esse é um dos aspectos, mas uma das coisas principais. Não, racionalidade e inteligência é a mesma coisa. A matéria, gente. Nós somos a mesma matéria. Nós temos sangue, somos compostos por osso, carne, pele, cabelo, olhos, né? A gente fala, a gente anda, entendeu? Então, o humano, o ser humano, onde tiver um humano no mundo, ele vai ter carne, vai ter osso, vai ter, entendeu? Os órgãos que nós temos internos, né? Então, a classe de humanos são caracterizados por esse modelo que nós conhecemos. A substância é a mesma. Independente se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é pobre, se é rico, se é homem, se é mulher, é humano. Então não depende, a substância é a mesma. Aqui, o que Atanásio ele cria nesse credo é justamente isso. São três pessoas distintas, mas não se separam a sua substância, são da mesma substância. Aí tem um termo que era utilizado, homousias, né? Ou seja, da mesma substância.
Jesus é Deus de Deus. O Espírito Santo é Deus de Deus. É como se Deus fosse aquela substância que completa os três. Os três são da mesma substância. Então, adorar a Deus, adorar Jesus, adorar o Espírito Santo, você está adorando a Deus da mesma forma. Só que a gente tem tão pouco conhecimento do Espírito Santo nas igrejas que a gente não adora o Espírito Santo. A gente dá glória a Deus, dá glória a Jesus, mas não dá glória ao Espírito Santo. Não é verdade? Por quê? Porque as nossas igrejas, né, no sentido quase que geral, elas falam tão pouco do Espírito Santo, e aí, por essa falta do conhecimento, por essa falta desse ensino, às vezes as pessoas conseguem ver o Espírito Santo como um Deus menor, como uma divindade menor. Conseguem ver o Espírito Santo apenas como um espírito, como se Deus estivesse aqui com carne. Deus não está aqui como carne, mas Ele está aqui. Assim como o Espírito Santo não está aqui como carne, mas Ele está aqui. Então a gente consegue imaginar Deus, mas não consegue imaginar o Espírito Santo. A gente consegue imaginar Jesus porque Ele foi homem, mas não consegue imaginar o Espírito Santo. Não é verdade? Pela falta do conhecimento. Então vamos lá, o pai é distinto do filho. Olha, o pai e o filho são distinguidos um do outro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ou seja, Deus é uma pessoa, não é isso? Ele deu outra pessoa. Qual foi outra pessoa? O seu filho. Então, olha, Deus está aqui e ele entrega o seu filho, né? Falamos já de duas pessoas aqui. Pai e filho são distintos do Espírito Santo. É fato notável que Jesus distingue o Espírito Santo de si mesmo e do Pai. Aí diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando ele diz outro Consolador, a função que Jesus exercia naquele momento era de um Consolador também, né? E aí nós temos aqui, ó, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha bem, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando, e aqui, irmão, nós estamos falando da nossa linguagem português, mas na palavra, né, lá no hebraico, no grego utilizado ali, a expressão, e vocês podem encontrar isso também aqui, tá? Dentro do nosso livro aqui, a expressão aqui é que Jesus está usando outro da mesma igualdade dele, outro de mesma substância dele, outro que seja ao mesmo nível, ao mesmo patamar dele. Ou seja, como Jesus dissesse assim, olha, eu estou saindo, mas não vou deixar você sozinho, não. Vou deixar alguém igual a mim para ficar com vocês, e ele vai ficar para sempre. Jesus não veio para ficar para sempre, né? Já o Espírito Santo veio. O Senhor diz, aí ele vai ficar com vocês para sempre, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê, irmão? Porque o Espírito é santo. E o mundo está longe de santidade. Se o Espírito é santo, aí quem pode receber? É aqueles que abriram o coração para Jesus. Eles não recebem porque não vê, nem o conhecem, mas vós o conheceis, porque ele já habita convosco. É aquele batismo de Jesus, né? E quando a pessoa aceita a fé, o Espírito de Deus já entra no coração dele, já entra na vida dele, já entra tirando a sujeira, já entra tirando o pecado. É esse batismo, né? Espiritualmente falando, que é aquele selo que vai nos unindo e vai fazendo com que esses que vão se entregando à fé fazem parte do mesmo corpo, que é a igreja do Senhor. Então, esse mesmo Espírito que já habitava com aqueles que estavam salvos, esse mesmo Espírito que já habitava com aqueles que foram alcançados pela fé, esse mesmo Espírito é aquele que vai trabalhando no coração e tirando as impurezas, as intempéries do coração de todos aqueles que se afastaram, que se achegaram a Deus. Fala, irmãozinho. Já chega atrapalhando.
Vamos lá. O Pai e o Espírito distinto, o Pai é distinto, o Espírito é distinto do Pai e do Filho. O Espírito Santo manifesta-se de uma forma visível e distinta do Pai e do Filho. Diz assim, Mateus 13, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Senhor, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, aqui Jesus se manifesta, aliás, o Espírito Santo se manifesta, né, como uma pomba, e aqui nós temos 3 pessoas. Nós temos a Trindade falando ali. Primeiro, Jesus sendo batizado. Depois o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. E depois a voz de Deus do céu dizendo: eis o meu filho amado em quem me compraz. Então ali no batismo de Jesus estava a Trindade presente ali operando. Vamos lá. Um Deus, 3 funções. Deus ou triunidade é o tríplice modo da existência de Deus. Isto é, a existência de 3 em 1. Triunidade não é a maneira de Deus revelar-se em 3 pessoas, e sim uma maneira de existir em 3 pessoas. Na mesma existência, Deus ele é triuno. Um bom exemplo é o Sol, que é mas ele desempenha 3 funções. Ele dá calor, dá energia e ele também dá luz. Esse é um modelo para a gente poder interpretar sobre essa questão, né, das 3 funções de Deus. Deus é um todo. Deus é um todo. E agora se manifesta, esse Deus, ele existe em 3 pessoas. Existe no Pai, existe no Filho, existe no Espírito Santo. Vamos lá. Trindade no Antigo Testamento. Olha, não são encontrados no Antigo Testamento ensinos precisos sobre a doutrina da Trindade, mas encontraremos, sem muito procurar, interessantes registros de versículos que corroboram a doutrina. As evidências de uma pluralidade divina são encontradas desde a criação da humanidade. Em Gênesis, como nós começamos a falar aquela hora, né? Encontramos as seguintes declarações. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3, verso 22, diz assim: após a desobediência de Adão e Eva, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Um de nós quem? Se Deus existisse sozinho, quem seria esse um de nós? Né? Então nós temos aqui, irmãos, a manifestação de Deus lá no Éden, né? O Antigo Testamento ele não vai, a Bíblia de forma geral não vai mostrar para nós a questão da palavra Trindade, porque essa é uma palavra que foi secundária à Bíblia, né? Foi escrito posteriormente, mas você vai encontrar as 3 ações ali, a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dentro da Bíblia. E aqui já no começo do Antigo Testamento, a gente vai ver Deus se manifestando, né? Já desde, tanto quando ele fez o homem, façamos o homem, como quando ele disse também, né? O homem se tornou como um de nós. Por que o homem se tornou como um de nós? Adson, chegar? Por que o homem se tornou como um de nós? Entra aí. Por que o homem se tornou como um de nós? Porque esse homem, né? Ele se tornou como um de nós. Em qual aspecto? No aspecto de que agora Deus ele se manifesta mostrando aqui a questão de que não existe só ele, né? Mas ele dialoga com outro semelhante, né? Ou de mesmo tamanho. Vamos ver, atrapalhar a aula e trouxe a bananinha ainda, né? Vamos lá, irmão, vamos dar uma coisa. Trindade no Novo Testamento.
No Novo Testamento, a doutrina da Trindade apresenta-se completamente revelada. De acordo com o Novo Testamento, existem 3 pessoas reconhecidas como Deus. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 13, verso 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. Vejamos bem, irmãos. Olha a igualdade que o apóstolo Paulo... Por que eu falei com vocês lá no início? Que para os apóstolos, para os crentes do primeiro século, não existia esse problema em reconhecer Jesus como Deus, em reconhecer o Espírito Santo como Deus. Não existia problema. Esse problema surgiu posteriormente, né? Principalmente aí com as doutrinas difundidas por Ário, né? Que ele começa a desclassificar Jesus, dizendo que Jesus não é Deus. E, posteriormente, nós vamos ver também a questão da discussão do Espírito Santo, né? Não acreditaram ali na doutrina do Espírito Santo, existiam aqueles que eram contra o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, por exemplo, já na igreja surgente, lá do primeiro século, isso não era problema. Paulo, quando escrevia acerca de Deus, né? Ele sempre, quando ele escrevia as cartas, ele sempre colocava o mesmo pé de igualdade, olha, porque... E ele classifica cada um dentro do seu aspecto conhecido. Olha, Paulo já havia falado sobre Jesus e a sua graça, né? Qual era a graça, o sentido da graça, onde a graça havia operado, né? Por que essa palavra graça? E aí ele mostra em Jesus essa expressão, né? Então ele diz, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz sobre o amor de Deus, que ele também reconheceu o amor de Deus que foi expressado em Jesus. E ele reconheceu também a comunhão do Espírito Santo. E aí, veja bem, eu quero que vocês entendam bem essa questão da bênção apostólica, né, que a gente usa hoje. Ó, graça de Jesus Cristo. Por que graça? Porque Jesus veio em lugar de nós para nos salvar. E sem preço algum a gente alcança a misericórdia de Deus em Jesus. Isso é graça. A graça nos tira da condição de pecado e nos traz para a condição de filho. Isso é graça. A graça nos tira do inferno e nos traz para o céu. Isso é graça. A graça nos tira do homem velho, do homem afastado de Deus e nos aproxima do Pai. É o filho pródigo, né? Isso é graça. Então a gente tem, dentro da mensagem da bênção apostólica, nós temos a expressão da graça de Jesus Cristo, e aí a gente compreende que tudo isso acontece por quem? Pelo amor de Deus, né? Porque o amor de Deus foi quem nos proporcionou a graça. Uma vez que Deus, pelo seu amor, nos deu a graça, aí nós temos que estar guardados em alguma coisa para se manter aquele corpo. E aí é onde entra o quê? A comunhão do Espírito Santo. Se a comunhão do Espírito Santo ela é com todos, aqui está o corpo de Cristo. Se a comunhão do Espírito Santo, se a consolação do Espírito Santo, né? Se a união do Espírito Santo está com todos, aqui nós temos a igreja, aqui nós temos o corpo, aqui nós temos a noiva, dentro da bênção apostólica. Né? Então, Paulo enfatiza muito bem isso. Amém? Vamos lá. O Pai é Deus. São tão numerosas as passagens bíblicas que não deixam dúvidas sobre a deidade do Pai. A deidade significa divindade, tá, irmãos? Então, a gente quase que não precisa nem falar, né, sobre os apontamentos bíblicos que vão apresentar Deus como Deus, né, o Pai como Deus. Todavia, mencionaremos aqui o Evangelho de João 6,27, onde Jesus fala dessa maneira, ó, trabalhai pela comida, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse selou o Pai, Deus. João, capítulo 6, verso 27. Ou seja, Jesus apresentando Deus como Pai, né? Vamos lá, e o Filho como Deus. Aí aqui a gente já tem várias outras passagens, olha, no Novo Testamento Jesus é expressamente chamado de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era, João capítulo 1, verso 1. João, ele começa a escrever o seu evangelho com vista lá do princípio. Ele começa a escrever o seu evangelho com vista lá no Gênesis, lá no início de tudo. E aí, quando João ele estava tão íntimo e já tão convencido da deidade de Jesus,
né? Já estavam tão convictos, aí eu volto a dizer, não era problema para os apóstolos reconhecer Jesus como Deus. Quando João ele escreve, ele diz, olha, no princípio, ele começa escrevendo de Jesus, no princípio era Deus, ou seja, aponta o Pai, né? No princípio era Deus. E aí ele começa dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, aqui ele destaca quem? Deus Pai. Né? O Verbo, quem era o Verbo? O Verbo era a expressão, o Verbo era a palavra ativa. E quem era o Verbo? Quem era Deus? Era o Pai. Então ele diz assim, ó, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos dois deuses. Entendeu? Então nós temos dois deuses aqui no primeiro capítulo, primeiro versículo de João. O Verbo estava com Deus e o Verbo também era Deus. Quem era que estava lá no princípio? Não era Deus que estava fazendo? Sim, era Deus. O mesmo Deus que em toda a história da Bíblia é conhecido como Deus Pai. Estava lá no princípio fazendo. Só que aqui João apresenta Jesus como Verbo. Por que está como Verbo? Ele está por trás daquela palavra que Deus diz assim, façamos o homem. E disse Deus, haja. E houve. Então, aonde Jesus estava? Na execução. Né? E disse Deus, aconteça, e acontecia. Por quê? Ali estavam atuados, né? Atuando juntos ali, Jesus, o Espírito Santo que parava sobre a face das águas, né? E estavam atuando ali no início. Jesus, Deus e o Espírito Santo. E aí João ele descreve assim, na sua mentalidade ele consegue enxergar, olha, Deus estava lá no início, o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era Deus. Parece que João já estava totalmente resolvido acerca da deidade de Jesus, da divindade de Jesus. Para ele não havia problema nenhum, né? E aí a gente tem outra passagem aqui, em Malaquias, diz o seguinte, ó, outra grandiosa profecia bíblica, essa do profeta Malaquias, também confirma a deidade da eternidade do Filho. Ele diz assim, ó, e tu, Belém, Efrata, poço que pequeno é entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os dias da eternidade, o que é a eternidade, irmão? Eternidade é aquilo que não tem começo, não tem fim. Então, aqui a gente vê Malaquias, ele já enxerga Jesus, porque ele viu, ele, na sua mensagem profética, ele viu que de Belém sairia o Messias, né? Ou seja, de lá veio Jesus. E aí ele fala sobre esse que sairia, ele diz, olha, ele já é desde a eternidade. Ele vai sair de lá como resgatador, mas ele já é desde a eternidade. Desde a eternidade, por quê? Isso aqui é declarar a divindade de Jesus. Então, o profeta, na mensagem ali utilizada, e nós estudamos sobre isso, sobre a questão da inspiração, né? E sobre a questão da iluminação, não é isso? Então, na inspiração aqui, que a inspiração é aquela que nós recebemos, que os apóstolos, os escritores receberam para escrever, isso é inspiração, para escrever a Bíblia Sagrada, o que entrou no cânon sagrado. Então, na inspiração aqui, que Malaquias teve, ele já enxergava Jesus como Deus. Já enxergava Jesus como Deus. Amém? Quer falar, Lodi? Você quer falar comigo? É. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha de uns 5 minutinhos, e enquanto isso minha garganta relaxa um pouco também, que eu tô ruim da garganta hoje. E daqui a pouquinho a gente volta. 5 minutinhos, amém? Som. Vamos? Então vamos lá. Continuando aqui a aula, agora nós vamos falar sobre a questão, o Filho é Deus, já estamos falando, né? Falando de Miqueias. Travou aqui, Manu. Não tá passando não.
Foi? Agora vamos falar sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus. O nome do Espírito Santo está ligado ao nome do Pai e ao do Filho, de maneira que indica que ele é Deus, como Pai é Deus. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19, é uma das importantes declarações também no Novo Testamento que vai falar sobre a Trindade, né? Embora não houvesse o nome Trindade, mas esse versículo vai destacar, porque na ordem que Jesus deu aqui, ó, o nome do Espírito Santo ele está ligado ao nome do Pai e ao nome do Filho, né? Que dessa maneira indica que ele é Deus, ele que é o Espírito Santo é Deus, como o Pai também é Deus. Aí diz assim, portanto, ide, é uma ordem imperativa de Jesus para os seus discípulos, fazei discípulos de todas as nações, ou seja, vocês vão anunciar esse discipulado em todas as nações. E aí o que vai unir? Aí novamente a gente fala sobre o corpo de Cristo. O que vai unir? O batismo. Batizando-as, aí você vai batizar, tá, qual o propósito? Em nome de quem você vai batizar? Você vai batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aqui está a Trindade. Aqui está os três que são Deus da mesma essência. Aqui está o corpo de Cristo, o batismo, que nos une misticamente ao corpo de Cristo, né? E aí diz assim, ó, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, Pedro reconhece o Espírito Santo como Deus. Pedro reconhece o Espírito Santo como Deus. E aqui não tem problema, aqui não tem nenhum impasse, nenhuma divisão. Ah, será que é, não é? Ah, será que o Espírito Santo eu posso chamar de Deus? Não. Já havia um convencimento por parte dos discípulos. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é Deus, né? Então não existia nenhum tipo de problema. Ficou torto aí, né? Tá bom, tá bom. Então não existia nenhum tipo de problema aqui para os discípulos, né? Vamos lá, as três pessoas são distintas. Olha, Deus sempre existiu em três pessoas distintas. A Bíblia não torna firme que a Trindade se constitui de três manifestações. Isso é, manifestações da mesma pessoa em tempos diferentes. Os unicistas, ou algumas doutrinas até aí hereges, né? Tentam provocar esse tipo de interpretação de Deus. Não, Deus é a mesma pessoa, mas que se manifestou de três maneiras diferentes. Uma maneira ele se manifestou no Antigo Testamento como Deus Todo-Poderoso, depois no Novo Testamento ele se apresentou como Jesus, e depois ele subiu e desceu rapidinho e se apresentou como Espírito Santo, né? Ou seja, a mesma pessoa, o mesmo Deus se manifestou de três maneiras diferentes. Só que a Bíblia não dá ênfase para isso. A Bíblia não dá base para isso. E aí, por serem eternas as distinções, as três manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm por base o modo da existência de Deus. Deus não se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essas três pessoas, embora completamente distintas, são uniformemente divinas. Quando a gente fala três pessoas, parece que são três seres humanos igual nós, né? Não é. Pessoa no sentido de personalidade, né? O Espírito Santo tem personalidade, Deus tem personalidade, Jesus tem personalidade. São três pessoas distintas, né? Mas todas elas com a mesma divindade, são uniformes na divindade. A triunidade de Deus na revelação. Triunidade refere-se à existência de Deus, enquanto que trindade é o modo como ele se revela. Deus é triuno quanto à sua existência, ou seja, é três, triuno, é três, existe distintamente, porém é uno, os três estão ligados em um. Não quer dizer que é três em um, no sentido de que
um está ligado e depende exclusivamente do outro para existir. Não. Cada um existe independente, cada um tem a sua personalidade. Mas o que toca os três? A divindade. Né? Todos eles compreendem a mesma divindade. A triunidade no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus usa o pronome no plural quando fala de si mesmo. Ele disse, Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se movimenta sobre a terra. Gênesis 1, 26. No Novo Testamento, sobre a Trindade, no Novo Testamento, temos essa ideia apresentada de modo muito interessante em 1 Coríntios 12, verso 4 e 6. Diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, manifestado aqui em 1 Coríntios 12, 4 ao 6, nós temos aqui realçado a Trindade. Cada um na sua atividade, na sua personalidade distinta. O Espírito operando nos dons. Jesus operando na diversidade de serviço, né? E o Senhor Deus nas realizações. E tudo, né? O mesmo Deus é quem opera tudo em todos, né? Ou seja, o mesmo Deus aí fala da divindade que toca todos eles, estão juntos aí. A triunidade de Deus na narrativa bíblica. Compreende-se melhor a doutrina da triunidade, da trindade, porque consta da tríplice manifestação de Deus ao homem. E quanto à doutrina da triunidade, é necessário admitirmos que permanece certo mistério, né? Ou seja, o que eu comentaria sobre o que o escritor diz aqui, olha, compreende-se melhor a doutrina da Trindade, porque consta da tríplice manifestação de Deus ao homem, e quanto à doutrina da Trindade, é necessário admitirmos que permanece certo mistério. A partir da obra de Alva B. Langenstein, Esboços em Teologia Sistemática, podemos compreender o seguinte, que a essência da humanidade é uma só, a raça humana. A raça humana toda é uma unidade, ou seja, em se falar da raça humana, né, até aquele exemplo que eu havia falado um pouco sobre o humano, né? Então, se falar da raça humana, toda a raça humana é uma unidade do conjunto, é uma unidade, toda a raça humana, né? Deus não criou diversas raças humanas. A raça humana é composta de várias unidades. Outra conclusão que obtemos do nosso estudo é que a raça humana se compõe de indivíduos. Existe atualmente no mundo aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Embora a existência da humanidade seja uma, ela compõe-se de muitas unidades. A unidade humana é dupla e não simples, pois é dupla ou dual, constituída pelo homem e pela mulher. Então, essa aqui é a unidade que acontece dentro da humanidade, né? Apesar de sermos aí quase 8 bilhões de humanos hoje no mundo, é dividido em duas classes, homens e mulheres, né? E aí a gente tem dentro dessa divisão a questão de que Deus não fez raças humanas, Deus fez uma raça humana. Assim é para a gente fazer um exemplo da divindade. Embora aqui todos eles são Deus, mas existe cada um dentro da sua existência, né? Dentro desse conjunto existe o indivíduo. E aí esse indivíduo nós temos o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus, que é o Filho, e o Deus Pai. Amém? A triunidade de Deus na narrativa bíblica, assim como a essência da unidade é uma, também a essência da divindade é uma só. Só há um Deus, né? Ou seja, a essência é uma só. Qual a matéria compõe? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma só. A essência dessa divindade é uma essência só, né? Então, daí a gente não tem confusão dessa questão de reconhecer Deus na sua triunidade, né? A doutrina da Trindade e a experiência cristã. A doutrina da Trindade do Novo Testamento. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade apresenta-se completamente
revelada. É só aqui que o embrião da doutrina atinge o seu total desenvolvimento. De acordo com o Novo Testamento, existem 3 pessoas reconhecidas como Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus possui os atributos de Deus. Ele é a vida, conforme vemos em João 16 e o 14, verso 6. Tem existência própria, João 5, 26. Ele é amor, João 3,16. Ele é santo, Lucas 1, 35. Não podemos ler essas passagens do Novo Testamento e dar-lhe o merecido valor sem reconhecer que Cristo é mais do que simplesmente um homem. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Então, isso aqui é importante a gente frisar, que algumas pessoas pensam assim, não, Jesus é 50% homem e 50% Deus. Ué, e como é que isso acontece então? Né? Como é que ele se revela os 50% Deus no homem? Né? Ele se transforma em parte espírito? E não é isso, né? Na verdade não é isso. Então nós temos aqui, ele é 100% homem, por quê? Porque ele viveu a vida de homem, né? Diz a Bíblia que ele não usurpou para si o ser Deus, ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. A gnose de Deus é o nome, né? Essa gnose de Deus, Jesus se esvaziou dessa divindade e ele desceu até nós e ele se tornou humano. Ele se tornou humano. Ele desceu, ele foi gerado num ventre materno. Ele não chegou aqui, apareceu já um homem montado. Não. Ele desceu, ele foi gerado. A sua mãe sentiu as contrações, sentiu a alegria da mãe, né? Jesus veio ao mundo, foi amamentado, foi apresentado, cresceu, foi instruído, né? Sentia fome, sede, sono, cansaço. Jesus teve momentos que chorou, né? Todos os sentimentos, emoções que nós passamos, Jesus passou. Jesus passou, mas ele também era 100% Deus. Mas esse 100% Deus, ele esvaziou-se. Quando ele veio, ele esvaziou-se, né? Então, ele está, é claro, como todo crente, como o próprio Jesus falou, olha, os sinais que eu fiz, vocês podem fazer ainda maiores. E isso é verdade, nós temos pregadores da nossa atualidade agora, recente, o Benny, por exemplo, morreu recentemente, né? A história de milagres que acompanhou esse homem foi maior do que a história de Jesus. A gente ouve e conhece pelas literaturas homens que revolucionaram épocas. Jesus morreu novo. Jesus morreu novo. Ele veio para um propósito, cumpriu o seu propósito, acabou. Ele cumpriu o seu propósito, acabou, ele foi-se embora. Né? Então, veja bem, aí ele falou, olha, o que eu fiz, vocês ainda farão obras maiores. E a gente conhece na história, por exemplo, eu estava pensando, ontem eu estava vendo até um negócio do Davi Miranda, né? Tem 7 anos, completou acho que ontem, não sei, porque postaram lá, o pessoal Deus Amor, né, no site lá Deus Amor, eles postaram, né? 7 anos sem um missionário Davi Miranda. E aí a gente, nas filmagens, mostrava ele, aquelas multidões que perdia de vista. Lá na igreja dele, eles tinham um cenário assim, que era cheio de cadeira de rodas e de amuleta e de pessoas paralíticas que foram curadas e ficou lá para testemunho. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que aconteceram lá dentro. Ou seja, o que Jesus falou se cumpriu ainda na nossa geração também, se cumpriu. São Paulo. A igreja, eu fui uma vez na igreja dele, São Paulo. Era um quarteirão inteiro, uma coisa gigante, fora do normal. E depois parece construir outra ainda maior ainda, entendeu? Porque não comportava o povo ali dentro. Então, veja bem, os sinais que Jesus falou se cumpriu. Então, Jesus aqui na terra, ele sempre como 100% homem. Ah, mas Jesus curou. O Davi Miranda também orou, Jesus curou, né? Tantos outros pregadores aí, milagres que acontecem com a gente mesmo. Testemunho de pessoas que são curadas a partir da nossa oração, né? Talvez a gente não tenha fé, não alcançamos o patamar de fé, de entrega com que essas pessoas se entregam a Deus, com que essas pessoas se colocam a Deus, né? Pessoas renunciam à sua vida e vivem por um chamado. Mas eu digo que talvez seja até um chamado específico, né? Nem todos serão chamados dessa forma, né? Cada um cumprindo o seu chamado. Mas algumas pessoas, parece que Deus tem um chamado diferente. A entrega deles é diferente, a vida deles é diferente, né? E cumpre o que Jesus falou, farão sinais ainda maiores. Então, sinais não acabam, sinais não param. Enquanto a igreja estiver na terra,
Deus tem homens e tem mulheres de Deus para poder praticar a cura, a libertação, e com isso nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Tá? Com isso nós somos simplesmente servos do Senhor. Né? Então nós vemos Jesus, ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Hoje, principalmente, né? Hoje o Senhor, ele está conosco, mas como 100% Deus, não mais na matéria, né? Não mais nesse corpo, né? Mas agora sim na sua eterna glória. Vamos lá. A doutrina da Trindade é a experiência cristã. O Espírito Santo, reconhecido como Deus, é uma pessoa da Santíssima Trindade e não uma força ou um terceiro em grau de inferioridade, que é outro erro. As pessoas acham que o Espírito Santo faz parte da Trindade, mas é aquele deusinho menor. Não existe isso. Não existe isso, né? O nome do Espírito Santo está ligado ao nome do Pai e ao do Filho, de maneira que indica que ele é Deus, como o Pai é Deus. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ou seja, não há distinção, não há inferioridade, não há diminuição, né? O Espírito Santo é Deus também, como Jesus e como Deus. A doutrina da Trindade é a experiência cristã. As três pessoas são distintas. Deus sempre existiu em três pessoas distintas. A Bíblia não torna firme que a Trindade se constitui de três manifestações. Isso é, manifestações da mesma pessoa em tempo diferente. Deus não se manifestou como Pai, como Filho e Espírito Santo, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essas três pessoas, embora completamente distintas, são uniformes e são divinas, né? Aí temos aqui o verdadeiro crente sente a Trindade, isso é, Deus, três em um. A doutrina da Trindade é fundamental para uma verdadeira compreensão de Deus. Sem ela, não teríamos a verdadeira e sã doutrina do monoteísmo. Ela é também indispensável a uma verdadeira doutrina da redenção. Aqui o escritor ele começa destacando a importância que nós temos da questão da triunidade de Deus, né? O verdadeiro crente, ele sente a triunidade, isso é, ele sente Deus três em um. Qual é o aspecto de sentir Deus três em um? Você sente o Espírito Santo como Deus, você sente Jesus como Deus, você sente Deus como Deus, isso é experiência própria. É a experiência que desenvolve no cristão. O crente que ele tem essa aproximação de Deus, que ele tem a sua entrega de vida para Deus, ele sente, não precisa ninguém ensinar ele sobre isso. Ele vai sentir o Espírito Santo como Deus na sua vida, vai sentir Jesus como Deus na sua vida, vai sentir Deus como Deus na sua vida, né? E isso é uma forma da gente compreender também, na prática, na experiência própria, essa questão aí da divindade. A doutrina da Trindade, ela é fundamental para uma verdadeira compreensão de Deus. Então, quando a gente começa a estudar essa questão da doutrina da Trindade, isso é muito importante, por quê? Porque derruba os preconceitos, derruba as heresias, derruba as falsas interpretações, derruba o falso conhecimento, né? Por quê? Porque aí você passa a entender com as letras da Bíblia que Jesus é Deus, que o Espírito Santo também é Deus, né? E que também é uma pessoa. Amém? E assim a gente conclui esse módulo de hoje. Tem uma palavra que eu quero ler com vocês aqui no livro, página 86, para os presbíteros começar aí a utilizar, né, uma palavra, os presbíteros, pastores, evangelista, começar a utilizar uma palavra aí bem bonita para impetrar na bênção apostólica, né? Está aí no meio aí do livro, página 86. A palavra consolador vem do grego parakletos, e no sentido original está relacionada a alguém que está ao lado, a fim de ajudar, de defender, de consolar. Essa palavra paracleto, irmão, vamos continuar lendo aqui. A palavra consolador vem do grego parakletos, e no sentido original está relacionada a alguém que está ao lado a fim de ajudar, de defender, de consolar. Na verdade, há várias traduções possíveis para a palavra grega parakletos. Além de consolador,
tradução mais comum em português, algumas versões usam confortador, conselheiro, advogado. E essa expressão paracleto era usada pelo grego na época do Novo Testamento para designar os advogados da época. Eram pessoas que gratuitamente defendiam outros diante dos acusadores. Com o tempo, essa palavra deixou de significar apenas advogado e passou a ter outro significado, que era conselheiro, ajudador, consolador, encorajador e etc. E aqui nós vemos, um pouco acima, o Espírito Santo, tal qual uma pessoa, ele se entristece pelo que Paulo exorta os cristãos, que estão em Éfeso, aqui não entristeçais. E aqui a gente observa, irmãos, muito interessante é que a palavra usada por Jesus, quando informou os discípulos que subiria ao céu, mas deixaria um consolador, o consolador que Jesus deixa é justamente o Paracletos. Então, quando você vai impetrar uma bênção apostólica, se você dizer assim, não é errado. Se você dizer ao meu amigo Paracleto Espírito Santo, você está dizendo ao meu defensor, ao meu advogado, ao meu ajudador, ao meu consolador, né? Alguns, o Carlos Leandro, que era muito famoso nessa bênção apostólica, né? Edmilson também algumas vezes falava, o Paracleto Espírito Santo, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Paracleto Espírito Santo, seja com todos, amém. Né? O Paracleto Espírito Santo é o amigo, advogado, consolador, o ajudador, e a gente pode incrementar isso aqui na nossa bênção apostólica, que você está enaltecendo ainda mais o amigo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor. No domingo eu trago a prova, amanhã eu trago a prova já, e aí vocês vão me entregam aí o mais rápido possível. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero nessa hora mais uma vez agradecer ao Senhor por esta aula, por esse dia de hoje, pelo seminário, que aqui concluímos mais um módulo, Senhor. Quero louvar o teu nome porque tu és santo, tu és maravilhoso e o Senhor tem nos ajudado. Eu peço abençoe os teus servos que estão nos seus lares, trabalhando, que não puderam assistir a aula, mas que assistirão posteriormente. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Ó Paracleto Espírito Santo, que o Senhor nos guie na tua vontade, nos auxiliando e nos dando força e graça para permanecermos fazendo a tua vontade, meu Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos à benção, né? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Paracleto Espírito Santo, seja com todos que amam a guarda vinda de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe.